Muito bem, são 8 horas e 26 minutos, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e também um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Olha, hoje já conversamos aqui com o Jefferson Manhães, reitor do IFE, que anunciamos antecipadamente, teria que sair para uma outra reunião, e continuamos com o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Raul Palácio, comentando e falando sobre essa questão do apagão do sistema do CNPq, que pode ter aí sérias consequências. E isso costuma muito ser assim, como dizia meu pai, começa errado, termina errado. E pegando lá a fala do Jefferson Manhães, é bem a cara desse governo que nega a ciência. E aí acontece esse problema. Claro e evidente que problema acontece com todo mundo. Uma emissora de rádio trazendo aqui para o nosso campo pode ficar fora do ar. Tem o sistema de backup, tem o sistema de transmissão reserva, como é o nosso caso, nós temos, mas pode acontecer um problema de você não ter energia e não ter o gerador de energia, por exemplo, como é o nosso caso. Então, assim, você tem uma série de problemas técnicos que são extremamente compreensíveis. O que eu não estou conseguindo entender, o Jefferson citou um sistema também de armazenamento desses dados, mas eu não estou entendendo porque hoje todos os dados, e aí, o Raul, eu gostaria de lhe fazer essa pergunta, por que o CNPq, por exemplo, não mantém esses dados criptografados, codificados, nas nuvens, como é o sistema hoje. Aqui, por exemplo, nosso sistema todo da rádio hoje é nas nuvens, até para transferir uma propaganda do estúdio de produção e gravação aqui para o estúdio de veiculação, ela primeiro é salva nas nuvens e depois vem para cá. Quando dá algum problema nessa conexão com as nuvens, a gente fica sem o comercial aqui dentro. Então, logo a seguir, 2, 3 segundos depois, volta a conexão, então vem. Então, assim, é instantâneo. E por que nós não temos, o Brasil não tem um sistema desse de backup nas nuvens, por exemplo, Raul? Olha, como o Jefferson colocou, o problema estava numa peça chamada storage. E ela realmente o que faz é a atualização do sistema online constantemente. Então, essa interação com o sistema é que realmente parece que não está funcionando por causa dessa peça. O armazenamento da informação é um armazenamento que eu acho, não tenho informação completa em relação a isso, que ele se é guardado. Agora, utilizar a nuvem que a gente usa normalmente, não sei se por um problema de segurança isso não se faz. O problema está nos dados que foram transferidos ou que foram intercambiados, os pacotes de dados que foram intercambiados nos últimos momentos, quando aconteceu o problema. Ou seja, suponhamos que você está colocando alguma prestação de conta do seu projeto, você preparou tudo, enviou todo o processo, chegou lá, isso pode ter se perdido. E essa era uma das dúvidas em relação a isso. O CNPq ontem lançou um comunicado que, segundo ele, inclusive esses dados também estão protegidos. Então, eles conseguiram guardar. Mas, certamente, isso deve estar numa base de dados gigante do governo. Deixando claro que o site do CNPq, que está hospedado no governo federal, ele continua funcionando. Então, assim, a pergunta é outra. A pergunta é por que a nossa base de dados, em relação a todos esses sistemas, o Lattes, o Chagas e tudo, não está dentro da base de dados do governo federal. Ou seja, que é a que está sendo protegida e a que realmente se protege com maior força. Por que os nossos dados da ciência não estão guardados lá para que isso não tivesse acontecido? Entendeu? Aquilo que colocamos, por exemplo, do imposto de renda, aquilo que colocamos do Banco do Brasil, aquilo que colocamos de informações que o governo entende que são ultra importantes, certamente estão guardados ali.
Então, a minha colocação vai nessa direção. Como não consideram o processo como um processo de extrema importância, então fica do lado de fora. E essa aqui é uma consequência de todo esse processo, que lá no início se referiam à terra plana e hoje o que estão fazendo é ano tras ano diminuindo o recurso. Isso sem falar do contingenciamento desumano que estão fazendo com as universidades federais. Entendeu? Ou seja, a UFRJ já veio a público, a UF já veio a público, o próprio IFE já veio a público para colocar a situação realmente de risco que estão essas universidades em relação ao orçamento. Então, tem um contingenciamento do recurso que está impossibilitando o funcionamento pleno dessas universidades, sendo que algumas, por exemplo, a parte de segurança já está sendo afetada e outras áreas das universidades já estão sendo afetadas. Então, mais uma coisa, até que o governo não entenda que o recurso colocado em ciência e tecnologia e educação é um investimento, nós vamos continuar com esse problema. Se, para além disso, o governo atual entende que a ciência e tecnologia é, digamos assim, o último ponto que deveria ser atendido, aí que a gente entende tudo isso que aconteceu e o que está acontecendo com as universidades federais. Ou seja, esses são fatos. A gente não está, digamos assim, discutindo sobre, ou teorizando sobre algum assunto. A gente está discutindo fatos concretos e por que esses fatos aconteceram. Contra fatos, realmente não tem argumento. Que o computador do CNPq deu problema, aquela peça, isso é um fato. Que nós levamos já uma semana sem ter referência da parte de ciência do Brasil, é outro fato. Que isso está afetando uma série de processos das universidades e da pesquisa geral, tanto dentro quanto fora do Brasil, com interação com o Brasil, é outro fato. Que os orçamentos das universidades estão contingenciados, é outro fato. Entendeu? Então, todos esses fatos, logicamente, nos demonstram que o interesse que tem pela ciência, tecnologia e educação é zero. E daí a explicação de que isso que aconteceu é uma falta de respeito com a ciência e com os pesquisadores desse país, que dia a dia fazem o seu esforço desumano para que as suas pesquisas continuem, para que as suas pesquisas andem, para que o resultado seja colocado na sociedade, para que a gente tenha vacina, por exemplo, para que a gente tenha tratamentos. Entende? Então, é nesse sentido que a gente está colocando. São fatos, contra fatos não tem argumento, não tem bandeira política de um lado A ou de um lado B, são números que foram colocados aqui que funcionam. O dinheiro de investimento que temos hoje para projeto do CNPq é similar ao dinheiro que a UENF tem para pagar a bolsa. Esse é um fato. Entendeu? E também é um fato que em 2015 a gente tinha 5 vezes mais recursos para a ciência que o que temos hoje. Esse é outro fato. E outro fato é que o fundo, que nós temos um fundo bilionário para poder utilizar em ciência e tecnologia, ele foi realmente contingenciado para irrisória quantidade de 500 milhões. Esse é outro fato. E também temos fatos de que alguns deputados votaram a favor de que isso acontecesse. Então, a gente não está aqui fazendo política em relação à política partidária ou em relação a quem vai vir candidato ou não. A gente não está na torcida de qual é o melhor clube que tem no Brasil. A gente está falando sobre fatos concretos. E contra fatos, a gente não tem argumentos. Entendeu? Essa é a discussão. Ou seja, não quero levar ela para uma discussão de um grupo A ou de um grupo B. Não. Essa é a realidade. E a sociedade está sendo prejudicada por isso. Esse também é outro fato. Raul, quando a gente fala desse apagão aí, né, e aí a gente tem um pouquinho mais de tempo agora para a gente falar sobre essa questão que eu perguntei lá no primeiro bloco ao Jefferson, mas queria que você também falasse, didaticamente para os nossos ouvintes, como professor mesmo, o que é esse apagão, o que isso impacta e quais são os impactos já imediatos, o que a academia em campus já está sofrendo por conta desse apagão dos dados do CNPq. Bom, de forma didática, explicar a importância disso e essa referência eu coloquei em relação ao sistema que a gente utiliza normalmente, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica. Imagina se isso deixasse de funcionar, qual seria o estrago para as pessoas que acessam esse sistema.
Do ponto de vista prático, por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto importante. Nós estamos com um edital para contratação, para procura de pós-doutorando para trabalhar junto com a gente na área de cultura e na área de ciência e tecnologia, principalmente nessas doenças que temos agora, além da Covid-19, tanto a dengue, chikungunya, enfim, e todos esses projetos ficam parados. Ou seja, todos os editais ficam parados porque a gente precisa da referência, nesse caso agora, do currículo Lattes. Então, a gente precisa ter a referência para poder entrar no Lattes e ver exatamente quais são as características, qual é o trabalho que aquela pessoa que está se candidatando a essa bolsa está fazendo. Então, isso é um fato concreto. Nós vamos ter projetos em relação à pesquisa das nossas universidades retardado, porque a gente não vai conseguir terminar um processo de edital para poder contratar pessoas que vão trabalhar com a gente como pós-doutorando. Esse é um caso. O segundo caso, que até agora não foi totalmente resolvido, embora tenha sido colocado que vai ser resolvido, que não tem problema, mas até que saia a gente não pode confirmar, é em relação às bolsas. Nós temos centos de milhas de bolsas no Brasil, e essas bolsas ficaram durante um período de tempo determinado. Nessa semana ficaram na dúvida se a gente ia receber ou não ia receber esse recurso, se os bolsistas iam receber. Então, imagina para uma pessoa que vive desse dinheiro, porque não pode ter outra fonte de recurso para poder só complementar a sua renda, ela já exige para quem está fazendo mestrado e doutorado que a única fonte de renda pode ser a bolsa. Então, imagina uma pessoa que está pensando em receber nossa bolsa na data certa, que de repente tu fale para ela, enfim, eu não sei se tu vai receber o próximo mês. Então, imagina como é que isso afeta psicologicamente aquelas pessoas que estão trabalhando e que de repente não vão receber por isso. Contas vão deixar de ser pagas, enfim, tudo aquilo. Nós já temos um estresse psicológico grande em cima das pessoas por causa da pandemia e de todos os problemas, e aí vem esse resultado. Outro problema muito claro é um problema de vergonha. Entendeu? É uma vergonha isso que está acontecendo. Não só para a gente, é uma vergonha para o mundo todo. Entendeu? De repente, na forma assim mais simplória de poder colocar, o Ministério de Ciência e Tecnologia não tem uma peça que resolva o problema da ciência e tecnologia do Brasil. Então, imagina a falta de respeito, ou de respeito que acontece nesse momento, e as piadas e tudo aquilo que cai na ciência social, e o descrédito que isso traz para a ciência, e o descrédito que isso traz para as pessoas. Então, a gente vem numa crescente de relacionamento com a população em relação à ciência, e de repente vem esse ponto. Então, é bom deixar claro que ele não representa a ciência do Brasil. Pelo contrário, ele representa uma política de destruição da ciência do Brasil, um projeto neoliberal aplicado à ciência. E isso é um fato. Isso também não é uma discussão política aqui, nesse caso. Para além disso, a gente tem projetos a nível federal que estão parados, tanto na execução, quanto na liberação de recursos, quanto na outorga, porque simplesmente o sistema não está funcionando. Então, recursos, por exemplo, que podem ser colocados para a vacina, que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, ou recursos que podem ser colocados para qualquer outro sistema importante que o Brasil tenha, recursos que podem ser colocados para a saúde, para pesquisas que são feitas na área de saúde. Então, imagina uma pesquisa que precisa desse recurso, agora não está tendo, porque simplesmente o computador está fora do ar e tudo que a gente faz depende do computador. É um apagão vergonhoso de tudo isso que afeta todo o processo no Brasil. Afeta, por exemplo, a importação. Imaginemos que alguém está importando algum tipo de equipamento que é importante para resolver uma situação específica da vida de uma coletividade, não sei. Está estudando, por exemplo, o mal de Parkinson, e está precisando de um equipamento para poder fazer. Esse equipamento está sendo importado. De repente, esse equipamento chega aqui no Brasil e precisa ser liberada a quantidade de recursos. Como a quantidade de recursos não é liberada para o pesquisador, a gente não consegue liberar aqui. O que acontece? Esse equipamento está pagando juros ali no porto. E a pesquisa fica mais cara, e o recurso que tu tinha para colocar numa determinada área, agora você tem que colocar, deslocar para outra, e você vai conseguir fazer menos com aquilo. Tá certo? Então, assim, o efeito é um efeito em cascata. Porque é um efeito que agora
ele deixa de receber recursos e atender, só que com uma onda, entendeu? Vamos falar aqui que está, Arnaldo está aqui com a gente, vamos falar, por exemplo, lá de São João da Barra. O que tem alagando hoje não é consequência do que está acontecendo hoje, é consequência do que está acontecendo, o que aconteceu um tempo atrás. Então, as ondas que vão alagar a pesquisa do Brasil, elas podem vir depois. Elas podem vir depois. Só que não vem por quê? Porque a gente tem um grupo sério de pesquisadores e pessoas realmente muito dedicadas. Então, tem gente colocando no seu bolso para poder pagar o dinheiro que não está vindo. Ou tem gente pegando do seu bolso para poder pagar um determinado estudante que você tem para fazer uma determinada pesquisa, uma aula de campo. Então, assim, é um estrago muito grande. É uma vergonha que esse tipo de coisas aconteçam, não só nesse país, como em qualquer outro lugar. E isso vem como consequência da falta de respeito que tem-se pela ciência e o processo negacionismo que esse governo desenvolveu durante todo esse tempo. Lá atrás eu colocava, o problema não é a discussão sobre a Terra ser plana ou não. O problema é que os caras estão tentando minar as bases da ciência para depois afetar o sistema como um todo. Está aí. O problema do computador, do CNPq, é isso, é afetar a ciência como um todo. Você perdeu referência. Imagina, por exemplo, uma pessoa que de repente vê o falecimento do pai. Ele perde a referência daquilo que ele estava fazendo. Claro que não é o caso agora, porque o computador vai voltar, mas imagina que o pai entre no TI. Se uma pessoa esteja com o pai com Covid e entra no TI, aquela pessoa com que tu conversava, com que tu pegava conselho, com que realmente tu desenvolvia a tua vida, aquela guia que tu tinha para isso, foi o que a gente perdeu. A gente perdeu a nossa guia na parte da ciência para poder fazer todos os processos que, em princípio, eram processos naturais e que a gente estava acostumado a fazer. Dá para a gente traçar um paralelo do investimento de ciência, você que é reitor de uma universidade estadual, o investimento do governo federal e como o atual governo estadual vem tratando a ciência e tecnologia. Não um paralelo de igualdade, uma comparação, melhor dizendo, né, de como o governo federal e o governo estadual tratam a questão da ciência e tecnologia. Você que atua, acaba tendo que atuar nas duas frentes, porque precisa do auxílio do governo federal, mas também é reitor de uma universidade estadual. Na realidade, no governo federal, o que está realmente impossibilitando o desenvolvimento da ciência do Brasil é aquele teto de gastos. Então, o teto de gasto está realmente dificultando qualquer coisa que a gente tenha a ver para o desenvolvimento. A nível estadual, o que dificulta esse processo para a gente é o regime de recuperação fiscal do Estado. Entendeu? Então, o regime de recuperação fiscal do Estado não permite, por exemplo, que a gente contrate. O regime de recuperação fiscal do Estado não permite que a gente possa ter investimento em determinadas áreas dentro da nossa universidade e a pesquisa. Mas, diferente do governo federal, a gente vê, sim, no governo estadual, no caso específico da FAPERJ, um trabalho dos pesquisadores aqui no Rio e do próprio presidente da FAPERJ em poder cumprir e honrar tudo aquilo que está dentro do processo. Eles estão hoje trabalhando para poder pagar restos a pagar de 2015 e 2016. Então, nós vemos um trabalho dentro do Estado de tentar financiar tudo aquilo que as universidades estão precisando. Mas é realmente pequeno em relação a tudo o que poderia ser feito. O nosso orçamento também foi contingenciado, o orçamento da universidade, mas a gente está num debate, nesse momento, para evitar esse problema, é que o teto da gente tem que ser o 25% do índice de educação. Então, sempre e quando a gente consiga ter o recurso para poder cumprir o índice de educação, então a universidade deveria ser liberada para poder fazer tudo aquilo que ela precisa. Mas temos sim, temos corte, não é só a nível federal, ele vem também para nível estadual, só que a nível estadual a gente tem, embora tenhamos também problemas de negacionismo, a nível estadual a gente tem a FAPERJ especificamente fazendo um trabalho muito sério para poder financiar a ciência do nosso estado. O professor Gerson está realmente trabalhando muito duro e as universidades aqui do estado também estamos fazendo um trabalho muito forte em relação a isso. E estamos, através do índice, a gente tentando resolver o problema, mas temos sim exatamente o mesmo problema. Nós não temos um apagão
em relação a computador aqui do Estado, mas temos sim o contingenciamento das universidades estaduais e temos o não cumprimento, por exemplo, do índice de educação dos últimos 3 anos. Nesses 3 anos, o governo já acumulou uma dívida com o índice de educação, algo em torno de 1,8 bilhões. Entendeu? É um pouco mais que um orçamento de uma UERJ e é praticamente 5 vezes um orçamento de uma UENF. Entendeu? Então, é isso. É um processo que a gente vê a nível federal, mas que tem as suas consequências também a nível estadual. E assim, lembrando que muito do dinheiro que é utilizado para pesquisa mesmo, para investimento, ele digamos assim, procurado pelos pesquisadores das fontes de financiamento federais. Então, muitas das pesquisas que se realizam na universidade, além da fonte de financiamento estadual, ela traz muito da fonte de financiamento federal. E por isso também nos afeta. Entendeu? Mas, de fato, estamos com problemas também aqui no Estado, mas nós vemos um posicionamento um pouco diferente. É menos agressivo com as nossas universidades que o que está sendo com as universidades federais, com a ciência a nível federal. Agora, falando ainda na questão do Estado, né, como está essa questão da incorporação do Antônio Sarlo ao UENF? Teve mais algum avanço? Isso realmente está acontecendo? Há algum impasse junto à FATEC? Como anda esse processo? Olha, eu sinceramente também gostaria de saber. Entendeu? O processo está hoje parado. Entendeu? O processo estava parado, da última informação que eu tenho na própria FATEC. É um processo que não anda, que praticamente estava concluído e que, de repente, esse sim é um ponto de atraso dentro da área de ciência e tecnologia dos últimos anos. Entendeu? Nós chegamos a um entendimento que teríamos toda a transferência do colégio agrícola para a universidade, aprovamos dentro da nossa universidade todas as ações que eram necessárias, tá? E colocamos um projeto onde, evidentemente, junto com o colégio, tem que vir os professores do colégio. Não, se um colégio sem professor não funciona. E a gente, pelo contingenciamento que estávamos falando antes, nós não temos como contratar professores novos. Inclusive, os professores não poderiam vir agora numa primeira vez, ou poderia vir primeiro por sessão, mas assim que fosse liberada a vaga pela aposentadoria desse funcionário, essa vaga passaria para a universidade. Essa foi a proposta que a gente fez. E assim, nesse ano não avançou nada. E não foi por falta de trabalho, e não foi por falta de chamar atenção em relação a isso. A gente teve reuniões com o subsecretário de Ciência e Tecnologia sobre o tema, com o vice-presidente da FATEC, e isso não avançou. A gente teve também o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LEGE, o deputado Valdec Carneiro, trabalhando sobre o assunto, e também não conseguimos nenhum resultado. O Serafini esteve aqui a semana passada, a gente também conversou com ele sobre o assunto, ele é outro incentivador para que isso realmente aconteça, e nada. Entendeu? O triste de todo esse processo é que a gente tem uma escola que orçamentariamente não representa nada para a universidade, ou seja, nós não estamos pedindo orçamento adicional para a hora de incorporação da escola, entendeu? E que a gente poderia estar desenvolvendo um trabalho forte dentro daquela escola e revitalizar todo o colégio agrícola e levar ele a, pelo menos, a forma e ao trabalho que ele fazia nos seus melhores momentos. E nós não estamos conseguindo hoje. Nós poderíamos procurar parceiros para poder trabalhar no colégio agrícola, na manutenção do colégio agrícola, ou a prefeitura, ou algumas empresas, enfim, não seria muito difícil a gente conseguir esse apoio, mas nós não podemos porque a escola ainda não é nossa. Então, está na FATEC, e a FATEC tem que acabar de resolver essa situação. A UENF está aberta para qualquer conversa, para debate, para discussão, mas o processo não anda. Entendeu? Então, assim, já teve audiência pública, já teve vários processos, já teve várias conversas, várias reuniões, mas nesse momento o processo está parado na SECT ou na FATEC, e o processo não anda. Se finalmente a FATEC não tem interesse em ceder o colégio agrícola,
e eles vão realmente manter o colégio, vão financiar e vão tratar como deveria ser feito, tem que colocar no processo para a gente simplesmente extinguir. A nossa intenção continua sendo a da gente encampar o colégio e que o colégio passe para a gente. Eu acho que é a melhor opção para o colégio, para a gente e para a cidade de Campo do Goytacazes e para a agricultura de forma geral. A melhor solução é o colégio passar para a universidade com os seus professores e a universidade começar a desenvolver toda uma parte de pesquisa, uma parte pedagógica, enfim, todo o sistema lá no colégio agrícola. Mas, infelizmente, não está nas mãos da gente resolver isso, por mais esforço que a gente esteja fazendo para que isso aconteça. Raul, eu soube que, entrando nesse assunto aí, Arnaldo, extraoficialmente, estou apurando ainda, até buscando um contato lá com o diretor do Colégio Agrícola, Antônio Salo, sobre essa questão de distribuição de verba, e me parece que o Colégio Agrícola teria ficado de fora, sem uma explicação que justificasse isso. A última informação que eu tive, primeiro, isso que ficou de fora durante vários meses ou anos é um fato. Ou seja, o Marcelo já relatou isso para a gente, o Marcelo já colocou, e a universidade, com o recurso que ela tem, já atendeu várias vezes a problemas lá do Colégio Agrícola. Na parte de segurança, na parte de manutenção, na área de desenvolvimento de horta, enfim, tudo isso a gente já fez dentro daquilo, e a falta de recurso de envio da FATEC para a escola, isso é um fato também. Não estamos aqui, enfim, debatendo alguma coisa, é um fato. Só que parece que nos últimos meses parte dessa verba chegou. Então, não sei, não posso confirmar essa informação, mas foi a informação que me foi dada no Rio, entendeu? Que estavam colocando, não sei se é todo, não sei se é parte, não sei como é que está. Eu não tive ainda tempo de falar com o Marcelo, entendeu? Mas eu vou correr atrás do Marcelo para poder confirmar essa informação. Mas ainda assim, a verba que é colocada, porque não sei se vocês sabem, a FATEC, ela não tem um orçamento por escola. Ela tem um orçamento geral, e então desse orçamento geral ela destina recursos para as escolas. É mais ou menos assim que funciona a FATEC. Diferente das outras, ela funciona dessa forma. Então, não existe um orçamento do próprio colégio. Existe uma folha de pagamento, necessidade, coisas assim, e uma distribuição de verba. Mas, por exemplo, a FATEC, ela teve um projeto de remodelação e reconstrução de todas as escolas. A escola agrícola ficou de fora desse processo, entendeu? Isso foi um tempo atrás. Mas agora parece que está recebendo uma quantidade de recursos, não sei de quanto é, mas deve ser mínima em relação ao que a escola deveria resolver e ao potencial que a escola tem para o desenvolvimento. Aliás, né, Arnaldo, são 8h54, a gente tem feito contato aí frequente com o Marcelo, para que ele possa estar aqui junto da sua vice-reitora lá também, a Vitória, para a gente fazer um balanço. Aliás, Raul, você fez parte aí daqueles painéis que o Aloysio fez, o Aloysio Abreu Barbosa, em 2000, ano passado, né, na véspera da eleição, né, de julho a agosto, né, foram 11 painéis sobre a crise econômica de Campos, e acho que a unanimidade ali foi a questão da agricultura, a retomada da vocação agrícola de Campos. Agora, o que não nos consegue entender muito bem, e aí é preciso uma união e de todos os segmentos, como você disse, parceria, união, parceria com o poder público, também municipal, o poder público federal, com a iniciativa privada, no sentido de, para se tornar reaver essa vocação agrícola nossa, e não ter o colégio agrícola funcionando, fica meio que descompassado isso, né? Cláudio, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a Folha poderia nos ajudar nesse trabalho. Eu acho que a gente precisa conclamar a sociedade campista para que isso aconteça. Entendeu? Já passou da hora de a gente fazer uma campanha, e estou chamando aqui a todas as pessoas que queiram participar desse processo, fazer uma campanha regional da incorporação do Colégio Agrícola para o UENF.
com toda a sua capacidade com os professores. Eu acho que a gente tem que colocar isso como uma prioridade para a região. O governador está vendo dia 5, dia 6 e dia 7. Eu acho que é o momento da gente poder colocar isso de forma séria para o governador. E chegar e falar, olha, a região de Campos do Goitacazes, e aqui gostaria de chamar os prefeitos, tanto o prefeito de Campos, de São João da Barra, a prefeita de Itaperuna, o prefeito de Itaucara, enfim, todos os prefeitos, a que nos ajudarem em relação a isso com o governador. Eu acho que tem que sair de um conclamo, de um desejo da sociedade campista, de um desejo da sociedade de toda essa região que já estudou, ou que vai estudar, ou que realmente gosta do colégio agrícola, para que isso realmente aconteça. Eu acho que está na hora da gente chamar a sociedade mesmo, não sei se com um abaixo-assinado, não sei se através da rádio, não sei se a gente faz uma campanha pública, como é que a gente faz para que isso aconteça. Porque assim, tudo para ela acontecer já está acordado. Ela simplesmente não acontece porque alguma trava, não sei exatamente qual está acontecendo. Na hora em que a gente coloque esse projeto como uma prioridade da região para o governador, eu tenho certeza que ele vai terminar acontecendo. Então, assim, eu gostaria de chamar hoje aqui a todas as pessoas que estão nos escutando a se incorporar a esse processo, entendeu? Talvez a Folha nos ajude com essa campanha, chamar o Marcelo para a gente fazer isso, ou seja, o colégio agrícola é nosso, e o colégio agrícola, o melhor momento para ele estar agora é com a universidade. Então, essa campanha da sociedade civil, aproveitar o momento em que as pessoas estão politicamente ativas, e aqui estou chamando que estão a favor e contra um determinado governo, estou chamando a todo mundo, porque essa é uma demanda social, não é uma demanda partidária, é a todo mundo se juntar a essa campanha. E a gente acabar de lançar essa campanha aqui na cidade, e assim, se realmente a cidade quer, a cidade pode conseguir, e politicamente ela pode arrancar esse compromisso do governador quando vem aqui o dia 5, o dia 6 e dia 7. Então eu acho que tem que ser uma prioridade e tem que sair da população, tem que ser um desejo da população campista de que isso realmente aconteça. E contra esse desejo, pensando que as eleições vêm no próximo ano, eu duvido que isso não se materialize. Perfeito. Arnaldo, alguma coisa mais aí, algum tema a mais? São 8h59. Está aqui o Rogério Bacchini lançou aqui Desculpa. Pois não, Arnaldo. Não, é falando que o tempo já está estourado. Seria bom só o Raul concluir para a gente essa questão de retomada de aula presencial, que é um assunto que sempre interessa, se há algum tipo de planejamento já em andamento. Olha, primeiro, agradecer a vocês pelo convite, não? Dividimos bem, uma parte para o Jefferson e outra parte para o Raul. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo falando, aí o programa realmente precisaria de muito tempo, entendeu? Mas é assim, agradecer também o espaço que vocês estão dando para a gente para poder discutir ciência e educação aqui na região. Em relação às aulas presenciais, nós fomos muito claros. E aqui vai uma primeira informação que eu acho que é importante, a gente já colocou na rede, mas é importante colocar aqui para vocês. A partir do dia 2, a gente vai estar abrindo o hospital veterinário. Então, o hospital veterinário vai estar abrindo para atendimento ao público, e isso é fundamental, porque tem uma demanda grande em relação a isso, só que a gente vai colocar um número, eu não tenho aqui comigo o número agora, mas posso passar para vocês, a gente vai disponibilizar um número para poder agendar as consultas. Então, nós já temos hoje toda a população do hospital veterinário vacinada com as 2 doses. Professores, funcionários, terceirizados e os estudantes que participam através da residência médica também estão vacinados. Então, nós temos condições de poder iniciar esse processo e evitar aglomerações dentro da universidade. Nós colocamos essa condição da vacinação como condição fundamental para que realmente a gente pudesse abrir as aulas presenciais. Junto com isso, tem o índice, digamos assim, de infestação. Entendeu? Quanto que 2 pessoas precisam para infectar uma pessoa, ou uma pessoa consegue infectar 2, ou alguma coisa assim. Entendeu? Dentro desse sentido. E a UENF, ela traz estudantes de todo o Brasil. Então, a condição para a gente poder abrir presencialmente a universidade com as aulas presenciais, ela será a partir da vacinação de toda a população.
Entendeu? A vacinação dos nossos estudantes, que está na faixa de 18 a 23 anos, mais ou menos, mas essa campanha já está avançando no Brasil. Imagina se tivéssemos feito de forma séria e começado a vacinar lá em novembro, quando era possível, como estaríamos agora. Então, o retardo da gente chamar as aulas presenciais não será pelas universidades, será de novo pela falta do governo e do negacionismo do governo de não ter começado essa vacinação antes, e a gente não pode trazer os estudantes e realmente ser um foco de infectação daqui da cidade. Eu estou falando algo em torno de 2.000 estudantes. Imagina 2.000 estudantes do Brasil como um todo, chegando aqui em Campos, sem estar vacinado, o que vai acontecer? O doutor Cury vai matar, entendeu? Mas é o seguinte, não dá para a gente fazer dessa forma. Então, nós vamos esperar a que tenha todo mundo vacinado para poder abrir. Mas isso não significa, e está muito longe disso acontecer, que a universidade está fechada. É bom deixar isso claro. Nós temos hoje a universidade funcionando, e tivemos durante todo o período da pandemia. Durante o período da pandemia, o restaurante universitário da UENF funcionou. Poucas universidades mantiveram isso. Porque a gente tinha um grupo de estudantes que ficaram aqui, que interagem muito forte com a parte de pesquisa, com o organismo vivo, e isso realmente precisava que eles se alimentassem de algum lugar. Nós temos hoje já projeto de extensão, que está em funcionamento, temos lá o pessoal da terceira idade, temos o Paraesporte, que está funcionando perfeitamente na universidade, cumprindo uma regra de biossegurança, como o hospital veterinário também vai ter que cumprir. Então, a universidade está aberta à população. Inclusive, Arnaldo, a universidade hoje é o parque da cidade. Sábados e domingo e sexta-feira, a gente vê as famílias campistas indo para o UENF, fazendo piquenique, conversando, fazendo exercício, as crianças aprendendo a andar de bicicleta. Hoje, a sociedade incorporou a UENF como uma parte, como uma região que também pertence a ela, e isso é muito importante para a gente. E as aulas presenciais, a nível de laboratório, a gente pode, os cursos que estão terminando, os estudantes que estão finalizando, a gente fazer algumas práticas de laboratório. Com menos estudantes, vamos ter que fazer um número maior de práticas para poder atender. Mas no caso específico do ensino universitário, o sistema online tem funcionado. Nós fizemos uma pesquisa agora em relação aos nossos meninos, as palavras que os meninos colocam. Coloquem uma palavra, o que significou as atividades online durante esse período: esperança, gratidão, futuro. São as 3 palavras mais importantes que os estudantes colocam para a gente. Então, tem funcionado. Claro que tem problemas, não é o ideal, mas é o que temos para hoje, entendeu? Mas é um processo que está avançando. Nós trabalhamos com adultos e isso facilita essa interação, além da gente ter desenvolvido o projeto de inclusão digital, entregando tablet, chip, melhorando a internet dentro do campo da nossa instituição. Então, assim, fizemos um processo sólido para poder ter esse atendimento online, está dando resultado, está funcionando, e a gente entende, ou seja, a universidade como um todo entende que não é o momento da gente chamar as aulas presenciais. Eu tenho quase certeza que o próximo semestre já teremos as aulas presenciais. Aqui um pouco que também vocês começaram colocando isso, e eu queria também colocar, parabenizar o prefeito pela vacinação agora, que vai ser no horário noturno e que vai ser também colocado aos finais de semana, e deixar aqui que os finais de semana noturno talvez complicaria um pouco lá na UENF, mas aos finais de semana a UENF está realmente preparada para poder receber essa vacinação aos sábados e aos domingos, como já fizemos. Entendeu? Então, se precisarem da nossa instituição para poder fazer essa campanha aos sábados e aos domingos, nós temos condições, como já fizemos, para que aconteça essa campanha de vacinação aos sábados e aos domingos na nossa instituição. Se precisar à noite, a gente tem que ver como é que a gente consegue fazer aquele processo, mas acredito que sábado e domingo seja muito mais importante, no caso do drive-thru que nós temos lá na universidade, que possa ser realizado. Da mesma forma que a gente já disponibilizou uma das nossas quadras para poder fazer a vacinação AP, a vacinação normal, não de drive-thru. Enfim, estamos abertos e continuando, mantendo o nosso projeto, que a universidade é um espaço de desenvolvimento para todos, e ela está realmente a serviço da sociedade. É isso que
realmente nos guia, e é nesse projeto que a gente realmente acredita e vem desenvolvendo desde a época do professor Passoni e agora eu como reitor. Tudo bem? Ótimo. Ótimo. Muito bom, Raul. Passei 5 minutos só, tá? Sim, não, tá em crédito na casa, você é top. Obrigado, Raul, grande abraço. Vamos seguir aí com essa ideia, né, Arnaldo? E aí eu posso falar aqui um pouco pela Folha FM, o Arnaldo naturalmente pode falar um pouco também pelo jornal, essa questão aí da sua ideia de cobrar do governador o processo aí logo de unificação aí dessa Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo com a nossa UENF. Raul, mais uma vez, muito obrigado, bom dia, e a você, Arnaldo, também bom dia, e até amanhã, às 7 da manhã, com mais um Folha no Ar ao vivo. Só queria destacar aqui, rapidamente, o padre Júlio Lancelotti ontem deu um exemplo fantástico, e aí serve para todos nós, muito mais do que acolher aquelas pessoas, ele quebrou ali uma série de paradigmas. Foi na noite de quarta-feira e ele postou uma foto dele aqui no Twitter pessoal dele. O frio em São Paulo é muito grande, intenso também. Aqui em Campos, essa noite deve chegar a 9 graus, também para a gente aqui é muito grande, muito baixa a temperatura. E a prefeitura, todo mundo que pôde recolheu aquelas pessoas em condição de rua, né? E o padre Lancelotti deu um exemplo fantástico, né? Afastou os bancos da igreja ali, juntou, foi realmente fantástico, extraordinário. Arnaldo, que esse exemplo sirva para todos nós. Bom dia para você, até amanhã. Até amanhã, tchau. Opa, valeu. Amanhã a gente recebe o ex-governador, um momento não muito bom aí para o Raul Palácio, né, para lembrar aqui da UENF, é o ex-governador Luiz Fernando Pezão, o nosso entrevistado amanhã aqui a partir das 7. Perfeito. Pezão confirmado amanhã a partir das 7 horas aqui, ao vivo conosco. 9h08, o Folha no Ar fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado aí, né, pelas postagens aqui. Tem vários comentários, enfim, e a gente segue agradecendo também aos nossos ouvintes, aos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Estaremos de volta amanhã às 7. Você segue ouvindo a Folha FM. Guia de desconto, plano de assistência familiar